Finalizando as nossas gravações, vamos falar sobre as características e classificação dos primatas. Eu sou o professor Marcos Bancilon, do Colégio Alternativa. A nossa matéria é a matéria de Biologia 2, capítulo 23, do segundo ano único. E a nossa aula é a aula 16. Para falar sobre essa questão envolvendo a classificação desses grupos, dos primeiros indivíduos primatas, a gente tem que entender que atualmente existem 624 taxons de primatas catalogados, sendo que 139 vão ser encontrados somente no Brasil. E dessas 139, 35 são consideradas muito ameaçadas, onde algumas espécies, inclusive, foram descobertas recentemente, como é o caso, por exemplo, da espécie que existe entre os estados de Sergipe e Bahia, que é conhecido como macaco guigó. Foi o último macaco da Mata Atlântica descoberto que se classifica dentro desse grupo. A ordem dos primatas inclui os chamados lêmures, que são aqueles macacos menores, o loris, que é um macaco, e o társio, que são dois macacos que vão possuir a habilidade de inoculação de veneno, os macacos comuns, onde a gente vai encontrar também orangotangos, chimpanzés, gorilas, os humanos e os macacos bonobos, que estão dentro dessa classificação aí de macacos atuais. Além disso, existem os chamados proscímios primitivos, nos quais foram encontrados diversos registros acerca desses animais que provavelmente seriam os ancestrais dos atuais seres viventes, como a gente pode demonstrar aí na classificação pelo cladograma, onde aqueles que estão destacados em vermelho serão os macacos mais antigos, onde a gente vai perceber que descendem diretamente dos ancestrais proscímios. E em seguida nós temos os macacos do Novo Mundo, né, onde a gente vai encontrar aí logo ao lado associado os macacos do Velho Mundo, os gibões, os orangotangos e em outra ramificação os gorilas, que provavelmente tiveram uma ancestralidade com o ancestral que originou os chimpanzés e os seres humanos, que se classificam dentro de um grupo só, né? E aí a gente pode perceber, inclusive, que esses organismos, né, esses primatas, eles vão habitar tanto das regiões mais orientais até as regiões etiópicas, né, onde a gente vai encontrar proximidade com os desertos, e a região neotropical, que é onde a gente vai ter a maior incidência desses grupos de primatas. A cabeça deles, junto ao pescoço e os ossos das coxas, vão construir o chamado ângulo reto. Os pés serão separados, isso é uma característica muito interessante, que inclusive relaciona com o processo de classificação, a gente vai perceber. Todos os membros serão livremente articulados. Além de tudo, os pés e as mãos serão grandes e são pentadigitais, ou seja, a gente vai encontrar a presença de 5 dedos nesses indivíduos. O cérebro é grande, isso é uma característica que surge para os primatas como uma inovação, e é por causa desse cérebro grande, inclusive, que nós temos algumas habilidades relacionadas à sobrevivência desse grupo, né, dos primatas em geral. Em comparativo, no caso da cabeça, o cérebro, né, que é o órgão que vai dar aporte a esse cérebro, no caso a cabeça, a gente pode comparar a questão de uma clavícula que foi reduzida, se analisando os organismos anteriores, os ancestrais proscímios. Existem as partes sensíveis associadas aos tatos na ponta dos dedos. Isso foi outra grande habilidade que esses animais também adquiriram, né? Isso dá sensibilidade ao toque, ou seja, uma maior inervação na ponta dos dedos, nessa musculatura dos dedos, provocou essa sensibilidade com relação ao toque. Além também da presença das glândulas mamárias, que já vem lá de trás dos mamíferos, mas essas glândulas elas foram bem aperfeiçoadas. Existem algumas exceções, claro. A tendência também da manutenção ereta do corpo. Essa foi uma característica que primatas se esforçaram muito para se estabelecer dentro de organismos que tinham essa postura ereta, né? Vários organismos, com o passar do tempo, tiveram que acabar sendo eliminados porque não conseguiam, né, se reproduzir, não existia sucesso reprodutivo. Muitos deles morriam na tentativa de se estabelecer de pé, justamente por causa da diminuição do quadril. E isso influenciava
a passagem na hora do parto. Perceba que, inclusive, seres humanos se dispõem ereto, mas seus filhotes nascem com a cabeça flácida, né, frágil. Por quê? Para justamente ter a passagem ali no canal e não incorrer em nenhum prejuízo no momento que essa passagem ela tiver de acontecer, né? Então veja como é interessante. No processo de adaptação até a chegada desse bipedalismo, de se pôr em pé e ereto, vários organismos foram eliminados, né? Não se tornaram aptos a continuar. Tá? E aí, como eu falei, em vermelho nós temos os prosímios, que são os atuais prosímios, o lêmur, o lores e o tácito, derivado dos prosímios antigos, e esses prosímios antigos ramificam, dando origem aos símios atuais, que são inclusive considerados antropóides, ou seja, com características associadas ao homem, né? Ao ser humano em si. Tá? Na linha evolutiva e na classificação, os primatas iniciam seu desenvolvimento associado sempre à copa das árvores, com um hábito arborícola, onde eles vão se alimentar principalmente de alimentos herbívoros, mas também em algumas pesquisas relata a questão do consumo de pequenos animais que também estavam associados a essa copa dessas árvores, né? Mas para isso, para que o ser humano, para que os primatas conseguissem estar associados a essas árvores, eles necessitavam de um desenvolvimento, né, de órgãos muito próprios para se estabelecerem nesse tipo de habitat. E aí o que acontece? Toda a estrutura corporal, para que houvesse essa sobrevivência, foi adaptada, né, a esse determinado tipo de ambiente. E aí a gente tem o que a gente chama de um habitat tridimensional, que relaciona a questão do terrestre, né, e a gente tem aí também os galhos dispostos, então tem um ambiente aéreo, um ambiente terrestre e na disposição os próprios galhos das árvores, né? Existia um processo de movimentação a partir dessas árvores, de galho a galho, e isso foi uma característica que a maior parte desses primatas primitivos desenvolveram e que foi adaptada até os grupos mais recentes. Alguns grupos tiveram que descer das árvores por tamanho, por dieta, e com o passar do tempo se aperfeiçoaram, como é o caso do ser humano e do gorila, mas outros se mantiveram dispostos, né, nos galhos das árvores. Esses animais, os primatas, no caso, são ágeis, conseguem se agarrar aos ramos das árvores facilmente, né? A grande jogada evolutiva é a questão do movimento de pinça que a mão pode ofertar. O pé também tinha essa adaptação de conseguir segurar, de se sustentar melhor, né? Foram adaptações que vieram a partir dos processos evolutivos. E esses indivíduos eles eram inicialmente herbívoros, né? Só que depois eles passaram a se adaptar e a se alimentar de uma outra dieta. E um detalhe, sobreviver em cima das árvores também evitava o contato direto com predadores que pudessem trazer prejuízo. Nós temos os primeiros prosímios, como eram chamados esses indivíduos iniciais. Eles tinham formas antropóides, né? Ou seja, assumiam a característica similar ao do ser humano, mas onde era que entravam as grandes questões que envolviam esses prosímios, né? A questão do domínio das florestas. Eles se estabeleceram principalmente como grupos iniciais, herbívoros, que a partir desse determinado ponto aí, né, de serem arborícolas e herbívoros, ocorre um processo de diversificação, consequentemente devido à questão da diminuição da camada arbustiva da copa das árvores, ou seja, eu tenho uma diminuição da quantidade das árvores e consequentemente esses animais não conseguiam mais se movimentar a partir dessas copas. Então o que foi que aconteceu? Eles foram forçados a descer para o solo. E aí, com esse hábito de serem forçados a descer para o solo, mudou então a dinâmica dos habitats, mudou então a própria dinâmica de alimentação e as outras dinâmicas que envolvem o nicho ecológico desses animais, desses prosímios. E aí é quando inicia-se o processo de diversificação desses grupos. Consequentemente, com a diminuição das florestas, o surgimento das savanas, que eram essas florestas, esses campos mais abertos, onde a gente tinha gramíneas sempre inseridos aí no contexto do ambiente, esses grupos eles promoveram esse processo de diversificação e, como eu falei, desceram das árvores até que chegasse ao ponto, até que viesse o ponto do surgimento dos ancestrais que provavelmente deram origem aos grupos humanos, tá? E na filogenética dos primatas, a gente pode ver que inicialmente nós temos os prosímios, que vem do grego, que significa antes, e do latim sime, que é
é derivado da palavra símio, que caracteriza todos os organismos que estão dentro do grupo, tá? Dos grupos de primatas. E aí, aqueles que eram considerados primatas verdadeiros eram colocados em um grupo considerado polifilético, chamado de euprimates. Por quê? Porque esse grupo ele tem vários ancestrais associados, e euprimate significam primatas verdadeiros. Eu de verdadeiro, primata de primata, né? Ou primata de primata. E além de tudo, eu também poderia nomeá-los como o grupo antropóide, onde antropos significa homem, né? São aqueles animais que vão assumir essa característica similar ao do humanoide. Esses primeiros indivíduos habitavam todos os continentes, é tanto que nós temos diversas espécies diferentes de símios associadas às diferentes áreas do planeta, onde eu tenho símios na América do Norte, no norte da África, na ilha de Madagascar, no Marrocos, na Ásia. Então perceba que essa distribuição ela se deu de forma bem constante, foi bem uniforme todo o aparecimento desses grupos atuais, né? E nesses grupos a gente pode encontrar aí dos prosímios os chamados lores, que são macacos que possuem uma glândula de veneno e são bem perigosos, costumam ser lentos, né? Além dos gálagos, que também são macacos lentos, bem estranhos, né? A gente pode ver, se a gente procurar aí na internet, a gente vai ver como é esse tipo de esse tipo de macaco, esse prosímio. Os lêmures, que são um pouco mais ágeis, possuem uma cauda mais grossa e conseguem se movimentar bem no solo. Além de tudo, nós temos os társios, que vivem atrelados ao espaço arborícola, né, às árvores, e que também possuem essa glândula de veneno, tá, para se defender dos predadores. Esse grupo ele é considerado parafilético porque, como eu disse a vocês, existem vários ancestrais que originaram os ramos desse cladograma. E aí eu não tenho como pegar a primata e dizer, não, é um grupo que originou-se a partir de um único ancestral. Não, eu tenho muitas variações e dentro do contexto dessas variações, cada indivíduo é descendente, né, de ancestrais, cada grupo de indivíduos é descendente de ancestrais diferentes, né? Quando a gente vai analisar a história mais próxima desses grupos. E olha lá, os antropóides vão se diferenciar em três tipos aí, três ramos evolutivos que a gente pode encontrar. Os primatas do Novo Mundo, a gente vai ver os saguis, que são pequenos, os macacos, bugios, os micos, né? Os macacos monocarvoeiros, o macaco-aranha, macaco esquilo, capuchinho e o macaco prego, que são bem comuns, inclusive, nas nossas áreas, né? A gente ou já ouviu falar, ou já viu alguma foto, alguma imagem, ou até já viu pessoalmente esses animais. Eles vão se distribuir tanto na região da América do Sul para a América Central, e os hábitos desses animais são exclusivamente arborícolas. Eles sempre vão viver atrelados à copa de árvores. Possuem as narinas separadas, isso tem uma relação evolutiva, né, com a forma como esses indivíduos conseguem sobreviver, conseguem respirar, conseguem adquirir alimento e tudo mais. E as caudas geralmente são prenseis, né, o que faz o quê? O que auxilia esses macacos a se colocarem nessas árvores sem que venham a cair. É como se a cauda funcionasse como um quinto membro. Ou seja, eles seguram com os quatro membros, os dois braços e as duas patas inferiores, e a cauda ainda funciona, dando suporte, né, nessa sustentação. Existem também os macacos do Velho Mundo, onde a gente vai encontrar os babuínos, os cercopteros, os mandris, o macaco rhesus, que a gente já ouviu falar lá na genética, o colobus e os seminoptecos, né? A maioria desse grupo está associada ao ambiente asiático ou africano, por isso que são chamados de macacos do Velho Mundo. Eles são costumeiramente arbóreos, mas existem muitos indivíduos terrestres, como é o caso dos babuínos. Além disso, as narinas são mais próximas, o que difere lá dos grupos dos macacos do Novo Mundo. E, além de tudo, essas narinas são voltadas para baixo também. E isso tem uma relação com o processo respiratório, né? Perceba que, como eles não estão tão associados ao hábito arborícola assim, porque eu tenho uma diminuição da quantidade de árvores, inclusive, o que é que vai acontecer? Essa narina ela se põe de uma forma diferente. Tá? Além disso, a gente sabe que as caudas desses animais elas não são totalmente présseis. Existe, inclusive, dentre eles, aqueles que mal utilizam a cauda, né? Como é o caso dos babuínos. E por último, o último grupo apresentado é o da superfamília Hominoida, onde a gente vai encontrar Ilobatida, que provavelmente é um grupo próximo do ancestral humano, né? Além do Póngide, que são os atuais gorilas, chimpanzés, orangotangos, que são muito próximos, né, dos ancestrais dos seres humanos. Inclusive o chimpanzé divide o ancestral com o ser humano,
Tá? Então, esses hominídeos, nós estamos dentro desse grupo Pongida, né? O Pongida. E aí, o que acontece? Quando analisa-se os fósseis, os primeiros indivíduos antropóides que deram origem ao Pongide provavelmente têm essa forma mais voltada, né, ao aspecto humanoide. E olha lá, na diversidade dos símios atuais, a gente percebe que nesse grupo vão estar colocados aí os gibões asiáticos, os orangotangos, os chimpanzés e os gorilas. Então, veja como é bem diverso, tá? E aí a gente pode analisar, inclusive nesse cladograma, que os gibões vão estar na ilha batida, ali naquele determinado ramo que sai de hominoide. Tá? E os demais vão estar na Pongida, que vão sair de Hominide. Olha, eu tenho um Hominoide, que é uma superfamília, e Hominide, que é uma que é uma família. Como subfamília, eu tenho Hominine e Pongine. Pongine dá origem ao Pongo e Hominine dá origem ao Menine, Goriline, que Hominine vai dar origem ao Pan e ao Homo, e Goriline vai dar origem ao gorila, tá? Pan é o chimpanzé, Homo é o ser humano, né? Homo sapiens e Homo sapiens sapiens, ou todos os homos, na verdade, que vieram a partir de Hominine, né? Gorilas são os grupos de gorilas, gorila, gorila berinjei, gorila, né? A gente tem vários grupos diferentes. O gorila da montanha, o gorila eu não lembro direito, são vários grupos bem grandes aí associados a esse goriline, tá? E olha lá, no Pongida é onde a gente vai encontrar os grandes símios, né? Que inclusive são chamados de não humanos, onde a gente vê o Pongo aí associado, tá? Já com relação aos símios fósseis, eu posso começar a análise a partir dessa família, conhecida como Proplyopithecidae, que vão apresentar maxilares baixos e pontas dos maxilares pouco desenvolvidas, o que sugere, então, que eles provavelmente se alimentavam de frutas, né? Tinham hábitos arborícolas e comiam frutas, eram frugívoros. E alguns hominídeos, eles se diversificaram lá na região da África, e aí acabaram originando o Afropithecus, o Keniapithecus e o Equatorius. E isso acabou fazendo com que eles se dispersassem pela região da Eurásia, e aí com esse processo de dispersão a gente tem a origem dos diversos grupos que a gente vai estudar no próximo capítulo, certo? Os Dryopithecus e os Civapithecus, eles são aparentados com os símios atuais, né, e os humanos, com relação até aos gibões, e eles se estabeleceram na região da Eurásia. Já os demais fósseis, né, que foram encontrados são de pongídeos, aí, onde a gente vai encontrar associado principalmente àquela região da África, que dentre eles eu vou encontrar o Procônsul africanus, o Nyanza e o Major, tá? Todos são procônsul, por isso que é P aí, na nomenclatura. A gente pode perceber, inclusive, na construção ali do cladograma, que lá na ponta eu tenho o Australopithecus, né? Como o grupo que provavelmente originou os grupos humanos. Mas eu tenho, o Afropithecus, o Procônsul, o Keniapithecus, né? Outros grupos lá embaixo, Ilobates, Moropithecus, Oreopithecus, Lufengipithecus, Civapithecus, Pongo, todos esses grupos, perceba que eles tiveram ramificações. E onde estão dispostos os números, ali são os pontos de ramificação, onde cada ancestral surge e aí acaba originando o grupo, ou então mais de um grupo, como a gente está vendo aí, né? Tá? Vamos lá. Nas tendências evolutivas dos primatas, a gente sabe que esses primatas surgiram em média por volta de 70 milhões de anos. No fim, geralmente, do Cretáceo, quando começam a se encontrar fósseis associados a esses grupos. E como é que acontece o surgimento desses primeiros primatas? Claro, com um processo de irradiação, né? A gente tem esses grupos dispersando, ramificando e originando várias ordens diferentes. E aí a gente encontra um fóssil que vai pertencer ao grupo Purgatorius unio, que vai ser um animal muito pequeno de hábito arborícola, que foi encontrado na região da Eurásia, né? Entre a Europa e a Ásia ali. E, claro, ele assumia uma característica similar de um esquilo, mas ele já tinha algumas características associadas aos grupos hominídeos. E olha lá, a adaptação à vida arborícola e o equilíbrio na posição bípede, né, que foi facilitado pela questão do estabelecimento desse tórax plano, ele vai se posicionar com relação ao centro da gravidade e a coluna vertebral ela vai se desenvolver nesse eixo, né? E isso vai fazer com que a maior parte dos organismos dentro do primata ou venham a se erguer
ou então, mesmo andando sob a condição das 4 patas, sempre tem uma coluna ereta, né? Além de tudo, ocorre a formação de braços. Geralmente, os que andam sobre 4 patas têm os membros inferiores encurtados e os anteriores alongados, para que eles consigam se locomover de forma mais fácil. Além de tudo, no posicionamento lá da região da bacia, né, onde a gente vai ter o osso isquio e tudo mais, o fêmur, por exemplo, desses macacos que andam sobre 4 patas, eles têm um apêndice, né, o fêmur, ele vai estar associado a um apêndice, para que a deambulação ocorra de forma tranquila, para que ele consiga deambular, ou seja, caminhar, sem que haja nenhum prejuízo a esse posicionamento da coluna. Tá? E é claro que isso também auxilia, né, a questão do eixo, da disposição dos braços e pernas, das próprias mãos em forma de pinça, né, um balanço muito interessante com relação à árvore, onde ele consegue se locomover árvore a árvore. Tá? Os primatas arborícolas vão ter os polegares, tanto dos dedos das mãos como dos dedos dos pés, que é conhecido como hálux, e eles vão ser relativamente separados dos outros 4 dígitos, como a gente pode ver aí na imagem. Perceba que eu tenho vários grupos diferentes dentro dos primatas e todos eles vão ter esse hálux, que é esse dedo polegar, separado. Tá? Ele vai ter uma certa distância aí. No caso dos grupos mais recentes, que acabaram originando os primatas, de gorila para cá, né? Desde o ancestral do ser humano, que é um grupo irmão do gorila, do ser humano do chimpanzé, né? Que é um grupo irmão do gorila, a gente tem no gorila para cá o chamado polegar opositor, para que ocorra a formação do movimento de pinça. Mas nos demais, a gente tem esse afastamento do polegar, para que ocorra movimentação, justamente também para pegar, para conseguir passar de árvore a árvore, devido à questão dos processos de sobrevivência desses animais. As mãos deles são ágeis, né? E como eu tinha dito, os polegares opositores, eles vão dar sustentação, firmeza. Já os pés, eles fornecem, né, uma grande mobilidade e flexibilidade. O polegar oponível, ele ajuda a realizar o movimento de pinça, como eu falei, e no decurso evolutivo, né, essa habilidade com as mãos só aumentou. E é claro que houve também uma especialização com relação à musculatura presente nos dedos, assim como também houve uma especialização associada aos nervos, né, que estão, no caso, inseridos dentro de cada músculo desse. Além de tudo, os olhos mudaram. Você percebe que a maior parte dos organismos animais tem olhos laterais. Os seres humanos e os demais primatas vão ter olhos frontais. Isso ajudou muito. E outra questão, surgem os cones, que acabam diferenciando as questões relacionadas às cores, né? Ajudam a formar as cores. O cérebro acaba aumentando, isso foi um prejuízo, porque esse cérebro maior exigia muito mais energia, e também exigia que esses animais eles fossem mais competentes com relação a fugir dos seus predadores. E isso fez com que eles desenvolvessem uma capacidade cognitiva superior à dos demais, ou seja, ocorreu um movimento de aumento da complexidade do cérebro dentro dos grupos de primatas. Além de tudo, ocorreu uma necessidade de coordenação com relação aos movimentos rápidos, principalmente para escapar dos predadores ou para associar o alimento. E aí o que é que vai acontecer? Essas estruturas acabam se desenvolvendo muito mais. Também houve a necessidade de comunicação, o que acaba fazendo com que esses grupos comecem a se comunicar com uma complexidade de sinais, né? Existe uma comunicação que foi elaborada dentro do grupo para que se mantivesse um nível plausível de entendimento sobre o que estava se dizendo um ao outro. A organização dos grupos em sociedade também vem logo a partir dessa complexidade de sinais e do estabelecimento da comunicação. O cuidado parental, ele foi uma questão muito importante, porque como existia uma dificuldade no processo reprodutivo e como cada indivíduo só tinha um descendente, o que era que acontecia? Esse descendente ele precisava ser protegido ao máximo. Então, estabelece-se o ponto de cuidado parental. E além disso, esses filhotes eles não nasciam totalmente formados. Então, o que acontece? A necessidade de amamentação também surge dentro dos grupos. E aí, perceba como é importante esse quesito de proteção e de amamentação, que é, na verdade,
muito antigo e que está estabelecido desde os primórdios. E essa relação mãe e filho, então, ela vem lá desde o início dos primeiros grupos de macacos, né, de primatas. E aí a gente pode ver a classificação baseada, né, em como a cada anagênese surge e acaba originando os grupos. Olha lá, tem primatas e aí alguns com dedos, os demais com unhas, né? Todos com dedos com unhas, no caso, todos os dedos com unhas, lá do lado de cá. E aí, do outro lado, eu tenho o lêmur e o társio que vão ter, no caso do lêmur, segundo dedo com garra, os demais com unhas. E no caso do társio, segundo e terceiro dedo com garras, os demais com unha. E aí, em todos aqueles que vão apresentar dedos com unha, cauda e sem cauda. Os que têm cauda, olha lá, vão ser aqueles que vão ter cauda prênsil ou sem cauda prênsil. Os que têm cauda prênsil, novo mundo. Os que sem cauda prênsil, macaco do velho mundo. E ali, ó, sem cauda, eu tenho postura ereta eventual e postura ereta estabelecida. Os que têm eventual são antropóides. Os que têm a postura ereta estabelecida são hominídeos. Pessoal, eu vou me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? E aí fica uma tirinha que é uma brincadeira, como sempre, pra gente refletir e chegar a uma conclusão interessante. Muito obrigado e até mais.